Leiva, meu querido, boa tarde. Pois é, eu estava vendo justamente esse vídeo do Bernardo. O problema é o seguinte, veja bem. Primeiro ponto, ele diz ali num pedaço do vídeo ali que General Mourão nunca foi nem sequer conhecido, ninguém nem sabia quem era General Mourão até a hora da campanha. Ele ignora puramente que General Mourão foi jogado no Rio como um boi de piranha para poder abrir passagem para o resto da boiada. General Mourão foi colocado no Rio como um boi de piranha para que agora o Bolsonaro tivesse no poder e entrasse 180 generais praticamente ao lado do Bolsonaro lá. Tá? Ele ignora fato concreto. Isso é o Bernardo. Ele está ali muito dolorido porque Olavo de Carvalho sempre tem razão e Mourão, nunca ninguém disse que Mourão tinha razão. Mourão é um general, como sempre foi. Generais não aparecem, generais estão sempre trabalhando na surdina. E na surdina, pelo seu país, como sempre tenho visto os nossos generais, Mioto, Mourão, Vilas Boas e muitos outros aí, que hoje estão mostrando serviço ali. Heleno, Santos Cruz, é tudo gente do mesmo balaio, tá? Do mesmo balaio, do mesmo tacho. Bom, então ele diz que nunca se ouviu Mourão tem razão, mas querendo passar a ideia de que Olavo tem razão. Meu querido, Olavo tem razão, porque Olavo é um cabra muito bom, um cabra muito inteligente. É, de fato, eu não tô aí para isso, mas eu não sou Olavete, cacete. Se o cabra quer puxar o badalo do Olavo, ele que fique à vontade, isso é um problema dele. Eu acho particularmente que o Olavo tem muita razão, mas nesse momento ele está entrando numa seara que não é a dele. Na hora que realmente pegar fogo, os militares que são os babões, na opinião do Olavo, são exatamente os que terão que pegar em armas e ir lá para derrubar o inimigo. Ora, quer dizer que Olavo tem razão. Olavo está com um fuzil pronto para ir para a guerra, para detonar os inimigos na hora que os inimigos de fato aparecerem? Os inimigos ainda não apareceram fatualmente. Eles estão surgindo dia após dia e nós estamos vendo isso. Até bem pouco tempo atrás, você ainda não tinha visto o STF chegar, entrar com os dois pés na porta, na casa de um general, mandar entrar e mandar tirar os equipamentos de mídia do cara. Como aconteceu com o general Paulo Chagas. Todos os generais quietinhos, os militares quietinhos. Você acha que eles estão intimidados? Claro, naturalmente que não. Eles estão esperando o próximo ataque, porque eles têm que identificar exatamente quem é que está por trás. Qual é a certeza que dá ao Alexandre de Moraes, ao Dias Toffoli, de poder praticar aquele ato de censura contra uma nação, apesar de saber que existe uma força armada e que essa força armada pode entrar lá a qualquer instante e fechar aquela porcaria do STF. Então, os militares estão trabalhando segundo o que eles podem. Outra coisa, ele critica aí esse Bernardo na entrevista, porque o general Mourão, ele vai lá e desdiz o Bolsonaro. Quando que você ouviu o Carvalho desdizer o Lula ou o Temer desdizer a Dilma? Bom, meu querido, me desculpe, Lula e Dilma eram zero à esquerda. Daí ele até cita Trump, porque ele viu o ridículo do que ele falou. Daí ele cita Trump, mas veja bem, em primeiro lugar, Trump não fala tanta besteira quanto falava Lula e Dilma. E Temer e o outro vice de Lula e Dilma eram os dois bosta, tão bosta quanto Lula e Dilma para ser vice deles. Agora, Trump não teria um bosta como vice e o Bolsonaro não teria também um bosta como vice. Outra coisa,
Não existe ali nada de diferente. O que o Mourão está fazendo é um trabalho. Tem um tipo de uma coisa que a gente aprende desde pequeno: o morde e assopra, morde e assopra. A técnica do morde e assopra é uma técnica que se usa muito em casa para educar filho. Quando o pai bate, a mãe assopra. Quando a mãe bate, o pai assopra. É uma técnica antiga de educação infantil. Muito antiga. E é a mesma técnica que os militares também utilizam. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro. E parece assim um monte de gente idiota. Parece, não tem nada de idiota ali, meu querido. Existe uma linha estratégica. Quando se trata de fazer uma determinada coisa, pode ver que eles estão. É um bloco monolítico, é um bloco de fato fechado que vai contra o inimigo e derruba. Então, eu acho, particularmente, me desculpe, mas tá uma coisa aí, uma coisa absurda. Sabe, puxa, tão preocupados porque o filho do Bolsonaro fala. Mas quem está mandando no país é o Bolsonaro, não é filho de Bolsonaro. Deixa ele que fale o que ele quiser, deixa ele que bata a perna do jeito que ele quiser, deixa ele que se masturbe do jeito que ele quiser. Não é Carlos que manda no poder. Aliás, nem é Bolsonaro que manda no poder. Quem manda no poder é um grupo de militares que está junto com o Bolsonaro. Agora vem o Olavo querer entrar ali. Veja bem, puxa vida, o próprio Bolsonaro aceitou dicas do Olavo. Agora, veja, quem foi que elegeu o Bolsonaro? Foi o Olavo? Não, não foi. O Bolsonaro, ele foi eleito, em primeiro lugar, pela esquerda que deu um tiro no pé, porque mandou matar o Bolsonaro. Quando mandaram matar o Bolsonaro, aí deram a clareza que o Bolsonaro precisava para que ele aparecesse realmente. Esse foi um ponto. Outro ponto. A grande parte do que elegeu de fato o Bolsonaro foi a classe, a sociedade brasileira cristã, porque viu no Bolsonaro aqueles valores que os cristãos querem. Isso é um ponto fundamental. Não adianta querer fugir disso. Ah, não, mas não. Não, tem sim, senhor. A grande parte da força de voto que Bolsonaro teve, eu não votei nele, reafirmo, mas a grande parte da força de voto do Bolsonaro vem de uma parte de um movimento cristão que estava interessado na preservação de determinados valores, tradição, família e propriedade, tá? Que é um ponto fundamental contra o comunismo. Terceiro ponto, quem foi que elegeu o Bolsonaro? Os militares, porque as Forças Armadas detêm 80% da aprovação do povo. Meu Deus do céu, que dificuldade de entender isso. 80% de aprovação do povo é para as forças militares, para as Forças Armadas. Queira eu ou não, queira você ou não, não interessa. Isso é ponto pacífico. Os militares não trabalham como o resto do povo, eles não precisam de mídia. Quando eles querem colocar uma ideia na sociedade, um comenta com o outro, o alto comando determina aos oficiais do dia tal, que eles deem alguma frase de efeito. Tipo, vamos à luta. Então, coloca ali, vamos à luta. Fala para um, fala para outro, daqui a pouco tá o batalhão inteiro falando vamos à luta. E não somente o batalhão, porque eles chegam em casa e também vão falar vamos à luta. Aí a casa deles também tá falando vamos à luta, e a casa do vizinho também, e a casa do outro vizinho também. E por aí vai, eles impregnam a sociedade com tudo o que eles quiserem em muito menos tempo do que a própria mídia poderia fazer. Porque eles têm poder para isso, eles têm capacidade para isso. Só que ninguém entende isso, nem o Olavo entendeu isso até agora. Então, quando existe essa, aspas, aparência de que o Mourão está gostando das câmeras, ora, vai pro inferno, o Mourão passou tanto tempo ali fazendo o trabalho dele digno, continua, sabe, com o mesmo salário dele, sim, sabe, ele não está preocupado com mídia, gente. O Mourão não está preocupado com ter que ganhar de Bolsonaro, perder para Bolsonaro. Ali existe um laço muito forte entre as pessoas que eles querem fazer um bom trabalho.
Puxa vida, o general Vilas Boas era superior a todos. Ele está abaixo do general Heleno no GSI. Foi ele que determinou que o GSI teria que estar na mão do Heleno. Por quê? Porque ele sabe que a doença dele já não permitia mais ele estar à frente. Ali não existe essa de eu sou superior a você e eu tenho que sempre ser superior a você. Entre eles não existe isso, entre eles existe, tem uma missão a cumprir, nós a cumpriremos. Existe uma missão a cumprir, nós a cumpriremos. Esse é o bordão, esse é o tema, esse é o ponto. Não interessa o resto não, eles não querem saber quem é que está mandando, quem é que deixa de mandar. E tem mais um detalhe, que todo mundo pode ficar muito tranquilo, não interessa Mourão, não interessa Bolsonaro, não interessa ninguém, interessa que existe uma equipe de governo muito forte, que são as Forças Armadas no seu alto comando, e elas determinam a um pequeno comitê que sai do Gabinete de Segurança Institucional, elas determinam as linhas a seguir. E dentro daquelas linhas, o Gabinete de Segurança Institucional passa para os outros generais de outras pastas e as outras pessoas de outras pastas, assim como o próprio Moro, que nem militar é, mas está sendo enquadrado ali junto no mesmo rolo. Tá? É um rolo compressor. Outra coisa, veja bem, logo que os militares assumiram com Bolsonaro, imediatamente começou a reforma das estradas no Brasil inteiro. Por que eles não fizeram isso durante o governo Dilma, durante o governo Lula? E agora fizeram, porque o Bolsonaro mandou? Não, não foi porque o Bolsonaro mandou. Eles fizeram porque esse governo é deles, eles estão atuantes em todo o governo. Os militares estão em todas as áreas já, graças a Deus. Porque se dependesse desses borra que tem no Brasil, nós estaríamos ferrados. Sabe, agora a mídia gosta de, poxa vida, agora resolveram que eles querem implodir o governo por dentro, claro, natural. Por que eles querem implodir? Não conseguiram mostrar que o Bolsonaro é trouxa. Até porque o Bolsonaro, veja bem, se ele fosse pego sozinho, talvez alguém conseguisse derrubá-lo. Só que agora ele já está sob orientação do alto comando. Ele tem orientação de generais, de pessoas de peso pesado, como o próprio porta-voz. Por que tem um porta-voz militar ali? Porque é assim que funciona nas Forças Armadas. Não é porque o Bolsonaro achou bonitinho pôr um cara ali. O Bolsonaro pegou e chegou e disse, bom, aí o alto comando disse, não, veja bem, entre falar uma coisa e falar outra, vamos colocar um general ali e ele vai ser o nosso porta-voz. E a hora que tiver que mandar uma mensagem, é ele que vai dizer. E acabou. E começou a centralizar. E as coisas estão funcionando. Aí o Mourão fala que deixa o Mourão que fale o que ele quiser, não interessa. O que interessa é aquilo que o porta-voz está dizendo, porque o porta-voz é, de fato, o porta-voz da presidência. Mourão não é porta-voz da presidência. Mourão é só um vice. Ele pode falar um monte de porcaria, até porque isso tira a atenção de cima dele, e caso ele precise verdadeiramente assumir o comando numa necessidade de morte do Bolsonaro, ou numa necessidade extrema que o Bolsonaro caia por qualquer motivo, aí sim, aí entra o Mourão, aí você vai ver quem é o verdadeiro melancia. Aí você vai ver se Mourão é melancia ou não. Você vai ver se Mourão realmente está falando besteira ou não. Sabe, Mourão não está falando besteira, meu querido. Mourão está fazendo exatamente o papel que lhe cabe. Aliás, se todo mundo tivesse o ponto de vista correto, nós estaríamos dando apoio a esse governo e não estaria havendo essa, sabe, parece uma brincadeira. Veja, o que há que o coitado, eu já digo coitado, porque nessas alturas, o que houve que o Olavo está tão chateado porque o Mourão casou? Mas o Mourão não ia ficar esperando o Olavo para casar. O Mourão tinha que casar, e aliás era solteiro e pelo jeito gosta de mulher, não gosta de macho. Então quer dizer, o Mourão foi lá, casou, muito bem. Agora o Olavo
vai e volta, o Olavo manda recado do tipo, não gosto do Mourão. O Mourão não vai te dar beijo, rapaz. Para com isso, para de onda. Para de frescura, porra. Sabe? Pare e analise exatamente o que está acontecendo no governo e para de jogar farpa para todo quanto é lado. Porque não precisa disso. Outra coisa, e os filhos do Bolsonaro? Porra, filho é filho, cacete. Todo mundo que tem filho sabe. O teu filho provavelmente não pensa exatamente como você e de vez em quando fala umas besteiras perto de você ou longe de você, acaba respingando em você. Isso acontece em todas as casas, acontece na minha também. Agora tem lá os filhos do Bolsonaro. Ah, vamos matar os filhos do Bolsonaro, porque os filhos do Bolsonaro só falam besteira. Ah, vamos pro inferno, tem que deixar os caras, sabe, deixa os caras em paz. Quem ganhou a eleição não foi Carlos Bolsonaro, não foi Eduardo Bolsonaro, não foi Flávio Bolsonaro. Quem ganhou a eleição foi o Jair Messias Bolsonaro com o general Mourão de vice. E olha, sinceramente, essa preocupação aí da grande maioria, em especial de pessoas como no caso o Olavo, me deixa bastante preocupado, porque o Olavo não é criança. O Olavo não é um Zé Ruela. O Olavo entende das coisas. Está fazendo que papel? Sabe? Que papel que está querendo fazer? Não há necessidade de aparecer. Ele não precisa aparecer para nada. Afinal de contas, ele é filósofo, porra. Ah, mas o Mourão mandou ele ir cuidar de horóscopo. Sim, uma cutucada que o Olavo recebeu, de tanto o Olavo tá se metendo. E, porra, o Olavo não faz parte do governo, cacete. Sabe, ele que pega e mande as cartas dele diretamente pro Bolsonaro. Agora fica gravando videozinho falando que não gosta do fulano, que não gosta do ciclano. Causa o transtorno que causou. Ele não tem que gostar ou deixar de gostar. Eu não gosto do Bolsonaro especificamente. Aliás, não é porque não gosto. O Bolsonaro está fazendo um excelente trabalho. Um trabalho brilhante. Mas ele é homem, porra. Eu não gosto de homem. Eu não quero saber de homem. Sabe? Agora, puxa vida, por causa disso eu vou ficar atrapalhando o trabalho do cara? Vamos deixar o cara trabalhar, vamos deixar o cara produzir. 100 dias de trabalho, esse governo que está aí, com erros e acertos, já fez muito mais do que muita gente já fez durante todo o tempo da República. O que há? E agora ficam de folia? Não tem jeito. Bom, desculpem o longo do trabalho, mas é isso aí. Beijos, bye, fui.